Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, eu sou analista CNPI, especializado em ações, e aqui nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que de longe é que eu mais respondo no Instagram, que é quanto eu poderia render com a minha carteira de investimentos. Na verdade, essa é uma pergunta muitíssimo pessoal, mas aqui eu fiz uma montagem de 3 carteiras diferenciadas, levando em consideração o perfil mais conservador, o perfil moderado e também o perfil agressivo, para a gente ter agora quanto cada uma dessas carteiras poderia render. Além disso, tomando aí como base o nosso critério de diversificação, a gente sabe que é muito importante nós termos investimento em vários setores, em várias classes de ativos, já que cada uma delas tem características diferentes, riscos diferentes e potenciais de crescimento diferentes. Então, por isso, nós vamos tomar como base 5 classes de ativos, sendo que tanto na carteira de conservador, moderado e agressivo, a gente vai ter as mesmas classes de investimento. O que a gente vai mudar é simplesmente a exposição, a quantidade que cada um desses setores vão ter na carteira. Então, olha só, a gente vai pegar então para investir em ações brasileiras, em ações americanas, em fundos imobiliários brasileiros, nos REITs, que são próximos aos fundos imobiliários brasileiros. Inclusive, que nesse vídeo eu fiz uma análise de um ETF bem interessante que relaciona aqui alguns REITs americanos. E além disso tudo, para a gente fechar que é o quinto ativo, nós teremos a renda fixa. Então, olha só, todas as carteiras a gente vai ter os mesmos ativos, só vai mudar a composição, a participação que cada um dos setores vão ter na carteira. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar quanto que historicamente cada um desses investimentos rendeu. Obviamente, essa aqui não é uma análise tão fiel, afinal de contas, renda variável varia, então não há a menor conclusão ou afirmação que o que esses ativos já renderam no passado poderia render no futuro. Então, olha só, aqui é simplesmente uma análise anualizada de investimentos com base históricas, Então, por exemplo, peguei aqui as ações brasileiras que nós temos dados desde 1998. Então, desde 98, o Ibovespa cresceu anualizado cerca de 12% ao ano, ou mais certo, 11,9% ao ano. Assim que o Ibovespa performou ao longo desses mais de 20 anos. Se a gente pega agora os fundos imobiliários brasileiros, nós não temos uma base de dados tão completa assim. Afinal de contas, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, surgiu apenas em 2011. Então aqui a gente não tem uma base de dados tão forte igual a B3, o índice Bovespa possui. Mas ainda assim, se a gente pegar desde 2011 e anualizar os retornos do IFIX, nós chegaríamos em algo próximo a 8,3% ao ano. Já continuando, a gente poderia agora pegar, por exemplo, o retorno anualizado do S&P 500, que é o famoso índice americano que compõe as principais empresas norte-americanas, com grande preço para as empresas de tecnologia. Aqui sim nós temos um retorno, uma base histórica de dados muito completa. Desde a década de 1920 fazem esse estudo. Então, desde aquela época até os dias atuais, seria um crescimento equivalente a 10% ao ano. Já os REITs, nós temos análises nos últimos 30 anos dessa classe de ativos. E pegando agora ano após ano, chegaríamos a um crescimento de 9,6% anualmente. Olha só, nessas 4 classes de renda variável, nós chegamos a resultados próximos. Uma bolsa americana que cresce 10%, REITs a 9,6%, são ativos que crescem próximo, mas que ainda assim tem alguma diferença entre elas. E por fim, nós pegamos aqui então renda fixa, através do título público atrelado à Selic. Por que eu peguei esse título? Porque, afinal de contas, ele é o mais seguro, é aquele que nos proporciona liquidez diária. Então hoje a gente tem uma Selic que gira na casa de 7,5%, que seria uma aproximação desse título público e que também é a projeção futura que esse título poderia render ali para os próximos anos. Então assim nós temos uma carteira com base em cada um dos investimentos anualizados. Então aqui na tela agora eu vou colocar essa figura onde você consegue perceber a porcentagem de alocação que eu coloquei em cada um dos ativos, em cada uma das carteiras e qual é o potencial retorno que cada uma das carteiras poderia ter. Como você pode ver, a carteira conservadora iria render aproximadamente 7,99% ao ano, isso leva em consideração a base histórica que nós temos. Uma carteira moderada iria atingir o retorno de 8,83%, enquanto que uma carteira agressiva iria render 9,46% anualmente. Aqui mais uma vez poderia se perguntar, caramba, mas esse aqui é um retorno muito próximo entre carteira conservadora, a moderada e a agressiva. Olha só, nominalmente essa é, de fato, uma carteira muito próxima uma da outra, principalmente porque a renda fixa, também agora em 7,5%, também está próxima a alguns ativos de renda variável. Então por isso tem aqui essa margem entre uma e outra muito pequena. Mas olha só, aqui a gente está falando de uma carteira de longo prazo e por ser uma fórmula de juros compostos,
qualquer taxa, qualquer retorno a mais que você for ter, mesmo que seja retorno mínimo, no longuíssimo prazo vai fazer uma diferença gigantesca. Então vamos pegar aqui um exemplo para ficar ainda mais claro. Imagina que você tem uma carteira com 100 mil reais, que você fazia apenas esse aporte, não vai precisar ficar aportando mensalmente, anualmente, nada, apenas um único aporte de 100 mil reais e você vai deixar aquilo parado durante 30 anos. Quando você chegar daqui a 30 anos, esse investimento vai ter te produzido R$ 1.505.000, apenas com esse aporte inicial, nada mais. Se você tivesse agora uma carteira moderada, com a mesma característica de investimento, R$ 100 mil hoje, esperando por 30 anos, você atingiria uma carteira com potencial de gerar R$ 1.266.000. E por fim, se você tivesse uma carteira conservadora, nessas mesmas características de investimentos, isso te daria, no final das contas, R$ 1.003.000. Então olha só, a diferença de poucos percentuais entre a carteira conservadora e a carteira agressiva produziu, no final das contas, uma diferença de mais de R$ 500.000. Realmente uma diferença gritante, principalmente quando a gente analisa o longuíssimo prazo. Então essa aqui é a verdade. A diferença pode parecer pequena em termos percentuais, mas no final das contas a diferença é gigantesca. E a segunda pergunta pode surgir através disso. Será então que vale a pena colocar todo o meu investimento numa carteira agressiva? Afinal de contas, esse é um retorno histórico? A resposta aqui também vai ser não. Eu explico por quê. Carteira agressiva pode ganhar mais dinheiro? Sim, pode ganhar mais dinheiro. A gente vê que a renda variável tem esse potencial de maior valorização. Isso é uma verdade, principalmente quando a gente analisa no longo prazo. Mas olha só, a gente não sabe até quando isso vai ser uma verdade. Pensa, por exemplo, que algum investidor atingiu aqueles 30 anos da carteira no ano de 2021. Um investidor agressivo. Em 2021, o que a gente vê é que o Ibovespa está derretendo. Ele já caiu aí mais de 15%, os fundos imobiliários caíram mais de 10% nesse ano. Então olha só, renda variável pode ganhar mais dinheiro? Sim, pode ganhar mais dinheiro, mas também tem o potencial de perder mais dinheiro. Por isso, uma carteira agressiva ela deve ser focada principalmente para aquelas pessoas que têm um longuíssimo prazo para frente e principalmente têm apetite ao risco, porque perdas também vão existir nesse processo. Então, se você não está acostumado a lidar com isso, não vá na carteira agressiva. Às vezes é muito melhor a gente ter aqui um patrimônio mais protegido, mais conservador, mas que isso garanta para a gente uma boa noite de sono. Acho que isso é o principal para todo investidor. Mas a conclusão, aqui independente do seu perfil de investidor que nós devemos chegar, é que quanto maior seu tempo de aplicação, quanto mais cedo você começar, independente da sua idade, de qual idade que você tem, quanto mais cedo você começar a investir, mais retorno você pode gerar. Afinal de contas, os juros compostos levam em consideração principalmente aqui o fator do tempo. Então, quanto mais tempo passa, mais os juros compostos vão trabalhar para você, independente da carteira que você está investindo. Espero que você tenha gostado. Espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado.